Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Karen Subchinski, sou psicóloga, professora e também pesquisadora em intervenções online em psicologia. Trabalho no PPG em Psicologia da PUC, inclusive. Estou aqui a convite do professor Gustavo para falar um pouquinho para vocês sobre intervenções online, psicoterapia online e como que isso pode ser feito relacionado à família e casais. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês e aí a gente vai trabalhar alguns conceitos que eu entendo que são importantes, tanto relacionados à psicoterapia online, quanto essa correlação com casais e família. Bom, só deixa eu colocar aqui. Só para me apresentar um pouco melhor para vocês, eu sou psicoterapeuta e supervisora, tenho formação em terapia do esquema, tenho curso no Instituto Beck, doutora em psicologia pela PUC e o MBC lá nos Estados Unidos, pós-doutora em psicobiologia pela Unifesp, sou docente do mestrado da psicologia na Universidade Federal da Grande Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, pesquisadora PNPD na PUC, que é onde eu sou professora e também faço pós-doutorado, e representante no Brasil da Federação Latino-Americana de Terapias Cognitivo-Comportamentais. Bom, antes de falar de psicoterapia online, não tem como eu não falar um pouco para vocês sobre regulamentação. Como assim? O que é importante a gente saber? Bom, a psicologia no Brasil, relacionada à internet, ela foi evoluindo muito aos poucos. Em 2000, a gente teve um primeiro simpósio sobre psicologia informática, que foi feito pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. As coisas foram evoluindo depois desse simpósio. Em 2005 se liberaram alguns serviços relacionando psicologia e internet, mas nada de psicoterapia. Em 2011 aconteceu um grande seminário, que foi feito pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, novamente, e pelo Conselho Federal de Psicologia. Foi o Seminário de Serviços Psicológicos Online e o Seminário de Psicologia Online de São Paulo. Esse seminário, ele foi um pouco maior. Ele mexeu mais com as ideias das pessoas. E não foi à toa que em 2012 houve uma mudança na legislação do Conselho Federal de Psicologia, onde nos permitiu, então, ter até 20 consultas online com pacientes. No entanto, teriam que ser pacientes que já estavam na modalidade presencial, eles não poderiam iniciar uma psicoterapia online, então era uma aprovação cheia de restrições. Em 2018, foi aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia a nossa possibilidade de atuar 100% online. Então, desde novembro de 2018, e por isso a resolução é a 11 de 2018, os psicólogos brasileiros podem começar e dar continuidade a psicoterapias 100% online. Só que isso tudo, as pessoas não foram engajando tanto assim nessa modalidade. Ou seja, as pessoas começaram a se cadastrar com desconfiança, vai que eu atenda, vai que eu faça alguma coisa online, mas eram muito poucos os profissionais que aderiram a essa modalidade. No entanto, em 2020, tudo mudou. A gente foi pego de surpresa pelo coronavírus, pela Covid-19, e a gente teve que se adaptar muito rapidamente a essa modalidade. Eu já era cadastrada desde 2018, já estudo as intervenções online há algum tempo, então imediatamente eu me cadastrei e tenho pacientes tanto de dentro do Brasil como de fora desde essa época. Mas muita gente já até estava cadastrada, mas não executava atendimentos por essa modalidade. E em 2020, março mais precisamente de 2020, todo mundo teve que se adaptar, não teve jeito. Para os estagiários, hoje em dia também é possível, depois de muitas discussões, o Conselho Federal de Psicologia, em parceria com a ABEP, criaram, então, essa cartilha, né, esse manual de práticas de estágios remotos em psicologia no contexto da pandemia da Covid-19. Porque no início todos os estágios foram cancelados, ninguém podia atender, só os profissionais que já eram formados, mediante um cadastro lá no Conselho Federal, e que muita gente começou a fazer, correndo e tal, mas os estagiários não podiam atender. E quando foi se vendo que essa condição de pandemia ia ser muito maior, tempo muito maior do que a gente imaginava, o Conselho então começou a refletir como poder
liberar isso em conjunto com a ABEP. E aí, então, criaram essa cartilha que eu sugiro a leitura, né, para que vocês tomem conhecimento de como que está sendo feito nesse ano agora, esses estágios, essas possibilidades de prática de quem está em formação em psicologia. O que é importante a gente falar, então, de psicoterapia online, né? Bom, inicialmente, então, é feito por profissionais, né? Os estagiários podem fazer sob supervisão muito severa, né? E quem for supervisor ou quem for atender tem que ter um cadastro, tá? Lá no site do Conselho Federal e está em situação regular com o seu CRP. Então, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações de psicólogo normalmente e preencher este cadastro adequadamente e receber o aval do conselho de que sim, você pode começar a atender. O local de atendimento, isso é super importante, né? Onde você vai conectar e onde o paciente vai fazer a sessão. Por exemplo, vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? A gente está aqui nesse quadrado, vocês estão vendo aqui uma cortina, uma luminariazinha, é um lugar neutro, não tem fotos, não tem ninguém passando atrás, não tem ruídos, né? Então, é muito importante que eu escolha um lugar, se eu vou atender em casa, por exemplo, nesse momento eu estou em casa, qual o lugar da minha casa que eu vou ter privacidade para atender os meus pacientes? Que o meu filho de 4 anos não vai adentrar a porta e vai começar a falar um monte de coisas, que eu possa trancar, que eu possa explicar para eles o meu trabalho, que no horário X, Y, Z eu vou estar sem poder ser interrompida dentro do quarto. Então, é muito importante a gente escolher como terapeuta esse lugar. E é muito importante a gente explicar para o paciente que ele também precisa procurar um lugar. Então, dentro da casa dele, qual é o melhor lugar para ele fazer essa psicoterapia, onde ele também possa fechar ali o quarto e possa ficar com uma certa privacidade? Qual é o melhor horário, onde ele vai se sentir mais confortável de falar coisas, onde tenha menos pessoas em casa, onde as pessoas estejam mais para a sala, mais dispersas, enfim. Então, é importante a gente ajudar o paciente a entender qual é o melhor horário, qual é o melhor lugar. Tem vários terapeutas que têm ido junto com o paciente pelo celular para procurar esse lugar, negociar horários diferentes nas primeiras sessões até achar um horário que realmente encaixe e que ele se sinta confortável para falar, né? Então, isso é muito importante. E são combinações que têm que ser feitas de cara. Eu geralmente marco um encontro inicial para a gente falar um pouco da queixa, do porquê que ele está procurando psicoterapia online, no caso, eu explico como é que é, a gente fala de plataformas, a gente fala de segurança da informação, a gente fala desse setting que a gente vai construir juntos. Então, acho que isso é muito importante de vocês conversarem, se forem fazer a psicoterapia online com os seus pacientes. É também muito importante fazer uma avaliação, né? Realizar sessões de avaliação do caso, levando em conta contraindicações, que eu já vou falar quais são, da psicoterapia online. Porque, sim, é a notícia ruim. A psicoterapia online tem contraindicações. Ela não é para todo mundo. Já dei um briefing aí do que eu já vou falar, né? Mas essa avaliação, ela precisa acontecer e tem que ser logo de cara também. Mas, cara, ele não preencheu nenhum instrumento, eles só me encaminharam, eu comecei a atender. Bom, você, como bom psicólogo, vai poder fazer dentro da sua abordagem uma avaliação do caso e preencher, então, papéis, escalas, entrevistas, escolher qual que seja o instrumento para que você entenda se esse paciente vai se beneficiar de uma psicoterapia online. Eu, no caso, sigo a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Então, de cara, eu vou tentando construir uma conceitualização desse caso para entender se é adequado continuar oferecendo a psicoterapia online para esse paciente. E os registros, assim como a gente no consultório tem um arquivo de papel, né, ali presencial ou seja, que você vai imprimir e guardar as coisas com chave, ou você tem no computador do seu consultório, um computador específico, exclusivo para o consultório, é muito importante que vocês façam os registros adequados dos atendimentos online. Mas, Karen, eu estou em casa, eu não tenho esse arquivo onde posso pôr papel, e não tenho mais o computador do meu consultório, acabei não trazendo, tá lá, eu uso o computador da casa. Então, vai ter que pôr senha, então você vai ter que entender quem que está usando esse computador, então você vai ter que passar um antivírus de forma recorrente nesse computador.
A gente não tem legislação sobre segurança da informação em saúde no Brasil. A gente não tem a melhor plataforma para ser utilizada com os pacientes do Brasil. Nada que garanta 100% de privacidade. Então, gente, a gente tem que prezar, nós temos que prezar pelo sigilo e privacidade das informações do nosso paciente. Não dá para o papel ficar jogado, não dá para o relato ficar digitado na área de trabalho do computador. Então, a gente tem que entender onde isso vai ser guardado, de que maneira isso vai ser guardado. E também uma outra coisa que eu acho bem importante fazer a diferenciação é o que é psicoterapia pela internet e intervenções baseadas na internet. A psicoterapia pela internet são profissionais em contato com o paciente por videoconferência. Então, eu online, ao vivo, com o meu paciente, conversando com ele. O Skype, o WhatsApp, via comunicação síncrona. Intervenções baseadas na internet são intervenções mediadas por softwares, por aplicativos, websites, ou seja, a comunicação é assíncrona. Então, eu preencho uma avaliação e aí aquele paciente vai ter via algoritmo, via esse software, uma resposta imediata dessa avaliação, onde vão ter algumas estratégias para ele poder aplicar diante dos resultados de ansiedade, algumas estratégias para ele aplicar diante dos resultados que ele teve em relação ao estresse, enfim. Psicoterapia pela internet é uma coisa, intervenções baseadas na internet é outra. Então, aqui eu vou continuar me focando muito na psicoterapia online mesmo, mas eu vou citar alguns exemplos de intervenções baseadas na internet também. Voltando para a psicoterapia online é para todo mundo? Qualquer um pode fazer? Eu já tinha falado que não, né? Então essa pergunta já estava um pouco respondida. Mas por que não, então? A gente sempre, vocês estão na faculdade e vocês devem ter que ler muito, né? Gente, a má notícia, outra má notícia que a gente, ou boa, é que a gente sempre vai ter que ler muito. Não tem psicólogo que não tenha que estudar durante a sua vida profissional. Mas eu não quero fazer mestrado, eu não quero fazer doutorado. Você vai ter que ler. Não existe prática sem você entender o que a evidência científica te mostra como o melhor para o teu paciente. Então, o que tem sido pesquisado? O que tem sido colocado como melhor para esse tipo de problema, transtorno, sintoma, o nome? Cada abordagem vai usar de um jeito, mas evidência científica tem para todas as abordagens, né? Então, pensando nisso, essas contraindicações são centradas no que a literatura nos fala, não é a Karen que está dizendo, é a literatura sobre psicoterapia online. E existem muitos estudos controversos de aplicação de psicoterapia online para transtorno de personalidade borderline, esquizofrenia, transtorno bipolar e o TOC. Por que esses transtornos? Porque são transtornos de muita complexidade, que a sintomatologia ela é muito instável. Parece que está em remissão, tem uma recaída, volta e às vezes o efeito rebote é grande, então a sintomatologia volta super forte. Então é muito complicado pela instabilidade e complexidade desses casos. Então os estudos controversos, eu botei assim porque tem estudos que vocês vão achar se vocês pesquisarem, não, mas aqui diz que dá para atender toque online, dá? Mas aí você vai entender que o artigo está falando sobre casos mais leves, com sintomatologia mais leve, que responde à medicação, e não casos com mais problemas, com mais tempo, prognóstico ruim, sem resposta à medicação. Então, vão ter estudos que vão dizer que sim, estudos que vão dizer que não, estudos controversos. Então, a ideia é ter muito cuidado no atendimento desses casos. Dependendo da situação, você pode até dar continuidade, mas eu diria que o melhor é não arriscar, encaminhar esse paciente. Eu avaliei, entendi que está dentro desses diagnósticos, eu vou encaminhar, então, para um atendimento presencial. E a contraindicação total são pacientes com ideações suicidas. Não dá para fazer psicoterapia online com pacientes com ideações suicidas, né? Você começou a atender, entendeu que na sua avaliação apareceu que tem ali possibilidade de ação suicida, até já uma tentativa de suicídio, esse paciente deve ser encaminhado para o atendimento presencial. O online não vai dar conta.
Por que que não vai dar conta? Eu falei antes, eu atendo pessoas de dentro do Brasil e de fora. Como que eu vou prestar um socorro, uma intervenção rápida para alguém que está lá no meio da Europa? Como que eu vou acessar, às vezes, em função até de fuso horário, de forma rápida, profissionais que possam acessar essa pessoa dentro da casa dela? Agora, se eu estou na minha cidade, né, eu sei o endereço, eu tenho ali uma rede de apoio daquele paciente, isso se torna muito mais fácil e possível, né? Então, tomem muito cuidado em relação a isso, se vocês forem um dia aplicar essa modalidade online. A relação terapêutica é o que mais sempre perguntam, né? Antes de começar a pandemia e das pessoas aderirem mais ao atendimento online, as pessoas me olhavam muito torto no sentido de dizer, ah, Karen, vai me dizer que tem relação terapêutica no online? Eu dizia, sim, gente, tem, existe, dá para construir uma ótima relação terapêutica. E aí veio 2020 para sambar na nossa cara. E as pessoas começaram a ver, os psicoterapeutas começaram a ver, não é que é possível construir relação terapêutica em intervenções online? Muita gente se surpreendeu, porque muita gente achou que a questão de ser mediado por um telefone, um computador, ia atrapalhar muito, né, a relação, a construção da relação. E não é bem assim, gente. Não é bem assim que acontece. Atrapalha? Atrapalha. É igual ao presencial? Não, não é igual. Mas é ruim? Não, não é ruim. É impossível construir relação? Não, não é impossível. Então, a gente tem algumas coisas que a literatura nos aponta como importantes. Supervisão, né? A gente tem que fazer supervisão. Nessa pesquisa de CAT de 2014, com terapia cognitivo-comportamental online para grupos, constatou que terapeutas ficavam mais à vontade depois da primeira sessão. E o que isso tem a ver? Que às vezes a gente vai começar um atendimento e não vai estar 100% confortável. Mas que isso vai também depender muito das crenças que a gente tem desse atendimento. Vai depender muito do que eu estou achando do meu desempenho como terapeuta via modalidade online. Ou seja, talvez eu precise trabalhar as minhas competências e habilidades via supervisão, muito mais do que dizer que o online funciona ou não funciona. Tem uma pesquisa também que diz que pode se estabelecer uma relação terapêutica através de atendimento online. Uma não, várias pesquisas mostram, né, isso. A facilidade das plataformas de atendimento estão relacionadas com as características pessoais dos terapeutas. Então, a gente sempre tem que ter a flexibilidade, e aí, independente da abordagem, de como se conduz a sessão, ter a flexibilidade de escolher uma plataforma que seja mais fácil para o paciente, né? E então, eu vou ter que, às vezes, abrir mão da minha plataforma preferida, já que não existe uma mais segura, porque para o paciente é mais fácil usar o Meet do que o Zoom, ou o WhatsApp do que o Skype. Então eu que aprenda, né, eu que lute, aprenda sobre aquela tecnologia, e ensaie, e aí sim consiga atender de maneira adequada esse paciente. Então a gente vai ter que flexibilizar muitas das nossas condutas ali rígidas como terapeutas e profissionais. E a importância de manter uma comunicação clara, né, gente? De combinar tudo desde o início. Se cair a conexão de um ou de outro, é cobrado? Não é cobrado? Como é que a gente vai fazer? Vai tentar de novo? Quantas vezes vai tentar? Tudo isso tem que estar muito conversado com os nossos pacientes, né? E aí, aqui para ir encerrando, a questão de pesquisa e prática, que eu gosto muito desta combinação, não consigo ver a pesquisa sem a prática sem a pesquisa. Algumas questões sobre atendimentos online, né? As barreiras ao acesso do tratamento presencial, elas caem, né, no online. Então, a questão do estigma de ir num terapeuta, às vezes a gente consegue driblar pelo online. As longas esperas que as pessoas têm para um atendimento psicológico, a gente sabe que saúde não chega para todo mundo no Brasil e que saúde mental chega menos ainda para todo mundo no Brasil. Eu não sei se todo mundo é aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, mas eu já morei em alguns lugares do Brasil e sei que não chega para todo mundo, né? É muito complicado, não tem tantos profissionais, e poder proporcionar um atendimento que eu possa levar essa informação para mais pessoas, para mim, parece a melhor coisa do mundo, a melhor música para os meus ouvidos. E a preferência por procurar ajuda das pessoas, de procurar ajuda de familiares, de amigos e da internet.
E aí é que eu sempre faço aqui se alguém já viu uma palestra minha, vai lembrar disso, eu sempre faço aqui um crédito especial para as nossas amigas blogueiras, que têm formações diversas, ou nem têm formação de ensino superior e tal, e são conselheiras sentimentais, e falam como é que a gente tem que tratar ansiedade, estresse e depressão. A gente tem muitos vídeos no YouTube. E por que a gente, que é preparado para lidar com isso, para passar essa informação, por que a gente, então, não aparece mais nessa internet e pode prestar um serviço de mais qualidade? Tudo com ética, responsabilidade, mas por que a gente não pode ocupar um pouco mais esse espaço, né? Tem uma meta-análise que fala que intervenções online com suporte humano sempre têm melhores resultados, ou seja, as máquinas não nos ganharam, não nos venceram, e tem muitos estudos que já foram feitos, né, realizados na Austrália, na Suécia, Reino Unido, Estados Unidos. Nós, no Brasil, estamos um pouquinho mais atrasados, mas acredito que agora, a partir de 2020, tudo isso sobre psicoterapia online e intervenções baseadas na internet tende a disparar as pesquisas aqui no Brasil, e aí a gente vai ter muito mais literatura sobre a nossa cultura, sobre o que se aplica para a gente, né? A evidência empírica aqui sobre a TCC online, né? Tem muitos protocolos de intervenção com efetividade comprovada, principalmente para diagnósticos com ansiedade e depressão. Muitos estudos comparando psicoterapia síncrona, atendimento via e-mail, esquisitíssimo, eu sei, mas na Europa o pessoal curte muito esse tipo de intervenção, então lá é muito comum. Acho que aqui não colaria, não, as pessoas não iam gostar desse tipo, mas lá existe, então tem pesquisa sobre isso, e sites e aplicativos. E aí tem pesquisas avaliando cada uma delas e comparando as três. E são pesquisas que mostram resultados muito interessantes e positivos, né? As técnicas de terapia cognitivo-comportamental mais comuns aplicadas online, né? O automonitoramento, ativação comportamental, exercícios de exposição, reestruturação cognitiva e relaxamento. E também tem os planos de ação, as tarefas de casa, que são muito comuns no online também, e tratamentos associados com medicação, assim como é o presencial, e com a atenção primária. No Brasil, a gente ainda não está muito evoluído nisso, a gente ou é privado ou é público. Só que no exterior é muito comum a combinação. Você participa de um atendimento público, por exemplo, na sua unidade básica de saúde, mas também participa de uma intervenção em grupo online, por exemplo, para complementar o serviço, para complementar a informação que você pode ter e se beneficiar em relação ao seu diagnóstico ou à sua sintomatologia. Na minha prática clínica durante, aqui é só mais uma curiosidade, né? A pandemia eu tenho visto muito queixas e muito trabalho em cima de tolerância à frustração, perdas de todos os sentidos possíveis, motivação, na verdade, a falta dela, regulação emocional e autorregulação e resolução de problemas. Então, eu quis botar isso porque são coisas que às vezes a gente acha temas grandes, mas que têm sido muito comuns durante a pandemia, muito recorrentes em muitos pacientes, e que a gente consegue aplicar, sim, muitas técnicas que vão trazer vários benefícios para sanar, diminuir, aliviar tudo que se relaciona a essas queixas, né? Na TCC com casais, mais especificamente, a gente sabe que trabalha-se com reestruturação cognitiva do casal, com a questão do pensamento, gera emoções e comportamentos. Talvez vocês tenham tido alguma coisa na disciplina sobre isso. Aqui eu coloquei só o exemplo de um quadro para ilustrar, né, sobre as distorções cognitivas dos casais, então interferência arbitrária, abstração seletiva, tudo que a gente trabalha no individual, a gente consegue também trabalhar para o casal e também consegue trabalhar no online, né? E as duas últimas eu destacaria a catastrofização, né? A pessoa imagina de forma terrível, insuportável, uma situação que nem aconteceu, a gente vê que isso é muito comum, e a atribuição de culpa, né? Que o cônjuge julga o parceiro como o causador de sentimentos negativos e que não se disponibiliza a fazer modificações. E aí isso dá a grande confusão, às vezes, dentro
de uma psicoterapia. Tudo que a gente vê dentro do presencial, a gente vai poder aplicar no online. Só tomem um cuidado quando vocês pensam nessa transposição. Tudo tem que estar testado. Dá para fazer, dá para fazer. Mas qual é o estudo que mostra que dá para fazer? Então, eu tenho que ir atrás de um estudo que me embase cientificamente para que eu possa aplicar no online essa técnica adequadamente. Então, uma reestruturação cognitiva em cima das distorções. Ótimo, vamos lá. A gente já viu no outro slide que reestruturação cognitiva funciona no online. Posso aplicar. Então, a gente vai ter que ter só esses cuidados em relação a eu vi num livro lá, uma técnica no livro, você aplicando. Não, não é bem assim que funciona, né? As intervenções com casais, a gente consegue ver pelos estudos que tem muita efetividade, né? Tudo online, estou falando já aqui tudo do online, tá? Efetividade de tratamentos combinados, assíncrono, softwares, mais o síncrono ao vivo, com uma melhoria da qualidade dos relacionamentos e de habilidades para comunicação. Então, pensem nisso no futuro. Como é que eu posso, talvez, oferecer isso para algum paciente? Né? Isso do síncrono e do assíncrono em conjunto? Vou pensar em ideias. Tem aqui efetividade comprovada por artigos. Tratamentos combinados de assíncrono com síncrono funcionam mais que psicoeducação presencial. Se você fizer só uma informação, psicoeducação sobre alguma coisa para o casal, presencial, vai ser pior do que você levar eles para um atendimento online combinado, ao vivo e via software. Então, olhem que interessante. A melhoria de recursos pessoais e uma boa aceitação por todos os casais que geralmente participam dessas intervenções. O foco das intervenções geralmente são o quê? Sites de aconselhamento de relacionamento, com informações por artigos, por vídeos, assuntos genéricos. Sites de avaliação, feedback, né? Você preenche uma avaliação e recebe um feedback, com resultados com gráficos, textos, forças e desafios, né? E funcionam como um bom complemento para uma psicoterapia ou presencial ou síncrona. Intervenções para melhoria da relação, trabalhando as questões de comunicação eficaz, resolução de problemas e que também funcionam como um bom complemento, uma parceria com o presencial ou com o atendimento ao vivo. E intervenções dirigidas a casais em risco ou com estresse, não em crise aguda e pode ser oferecido durante uma fila de espera ou também como complemento de algum tratamento. Então, notem que nesse último deixa bem claro, casos complexos, casos mais difíceis, aqui não vai se enquadrar. Assim como eu falei lá na frente em relação a diagnósticos, se a gente avalia que o casal já está num estágio mais complexo de dificuldade ou a família, talvez então eu não possa fazer esse atendimento online, talvez sim eu tenha que encaminhá-lo para um atendimento presencial, ou eu mesmo, se estiver na mesma cidade que eu, atender esse casal, essa família de forma presencial. Aqui eu trouxe só 2 exemplos de literatura, tá? Aqui é uma intervenção integrativa baseada na internet, então ela junta vários conceitos de TCC para construir uma intervenção e oferecer para casais. E esse aqui é um texto muito legal que fala sobre essas intervenções online, né, baseadas na internet para casais. Funcionam? Tem futuro? Então, é um texto muito interessante que ele vai apontando as limitações e as potencialidades desse tipo de abordagem. E para fechar, gente, eu falei de um monte de coisas aqui, defendi a história da psicoterapia online e principalmente também dizendo que é possível para casais e família. E para vocês pensarem como futuros psicólogos que se formam daqui a um tempinho, né? Como que vai ser daqui para frente? Como que a gente vai ficar? A gente tem algumas pesquisas que mostram que durante a Covid, durante a pandemia, as pessoas apresentaram 26% mais sintomas de ansiedade, 32% mais de depressão, 18% mais de estresse, 42% mais de uso de álcool, 31% de transtornos de estresse pós-traumático e
o que me chama a atenção, porque eu pesquiso muito sobre álcool e drogas, 63% usando o álcool como estratégia de enfrentamento para lidar com emoções negativas. Como que a gente ficou depois, vai ficar depois dessa pandemia? Como que a gente ficou durante essa pandemia? Que efeito que isso vai ter daqui para frente? Talvez tenha uma coisa, seja uma coisa grande, talvez seja não tão grande, talvez seja muito pequena, a gente ainda não sabe. Por isso, melhor é manter a mente aberta para entender quais as possibilidades que a gente tem de intervir. E o Covid-19 também a gente sabe que teve muito mais uso de aplicativos, principalmente de comunicação, e aconteceu o que eu chamo de dessensibilização, né, de psicoterapia através da internet. Se tinha preconceito em relação a isso antes, quase não tem mais. E vocês que se formam já daqui a um tempo, pensem nisso. Karen, eu adoro, quero presencial. Tudo bem, você pode continuar com a ideia do presencial, mas não se fecha nisso. Karen, eu nem vou para a clínica, eu vou para a escola e para a empresa. Ótimo, dá para fazer intervenções online em escolas e empresas. Abram a mente para essa possibilidade. Estudem, avaliem, né? Criem novas formas da gente intervir. De novo, sempre respeitando o nosso código de ética, sempre com responsabilidade. Se a gente consegue estudar, ler, se inteirar e fazer com ética, não tem problema algum criar novas possibilidades. E aqui também uma outra, já está rolando muito em telejornais a tecnologia 5G, né? Que vai ser muito mais rápida, muito mais veloz, muito mais nítida a imagem, o som vai ser melhor. Então, vocês têm daqui a um tempo uma tecnologia que, se hoje eu levo para baixar um filme 2 minutos, eu vou levar 3 segundos. Se eu levo 20 segundos para baixar música, eu vou levar 0,6 segundos. Se para carregar uma página de um site eu levo 0,9 segundos, eu vou levar 25 milissegundos. Qual é a qualidade da internet que vai ter daqui para frente? Qual é o acesso que as pessoas vão ter à internet? Qual é a aceitação que as pessoas têm de atenção e saúde pela internet? E qual é o papel do psicólogo, então, a partir disso? É para a gente começar a pensar bastante sobre o assunto. Esses são os meus contatos. Se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto, Face, Insta e o meu e-mail. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Qualquer coisa é só escrever para a gente conversar. Um abraço, viu, gente?